Olá, bom dia a todos, bom dia irmãos. É muito bom estarmos nesse domingo, 2 de maio de 2021, aqui falando com os irmãos, aqueles que nos assistem através da internet. E enquanto nós estamos aí checando os sinais de transmissão nossa, eu quero lembrar que ontem eu fiz uma chamada pelo Facebook, pelo Instagram, que eu estaria nesta manhã falando sobre duas coisas, duas perguntas que eu fiz a você ontem na internet. Você conhece a Deus? Você conhece a Bíblia? E eu falei que muitos de nós, sim, desde pequeno, que nós vivemos num país de cultura cristã, ouvimos falar dos nossos familiares, na escola, sobre Deus. Mas só conhecer Deus de ouvir, só conhecer Deus de falar, eu queria te perguntar, Deus, o que é Deus para você? É um personagem histórico, um personagem mitológico, ou um ser real, um Deus vivo? E eu me lembro de quando eu era jovem, eu ouvi uma música muito bonita que dizia assim: se eu fosse contar o que de alguém ouvi, poderia um detalhe esquecer, pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vá crer. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi. Dê um tempo e escute, verá afinal que o Deus que eu achei é real. Dessa forma, muitos de nós temos ouvido falar dele. Muitas vezes, eu tenho certeza que talvez você que está me ouvindo nesta manhã, talvez uma ponta de dúvida no seu coração, na sua mente. Será que isso é tudo verdade, que se fala desse Deus? E é do jeito que contam? E talvez a sua resposta vai ser sim, eu creio, não sei, talvez. E aí entra a minha outra pergunta. Você conhece a Bíblia? E é com esse propósito que nesta manhã nós queremos iniciar uma conversa com você, uma aula com você, falando dessas coisas tão importantes na vida do ser humano. Nesta manhã nós queremos estudar a Bíblia. Queremos estudar a palavra de Deus. E nós sabemos que a história de Deus está contida na Bíblia. E também a nossa história como existência e como seres criados por este Deus. Quero agradecer nesse instante a todos que de alguma forma estão nos colaborando conosco, na nossa equipe aqui, nessa transmissão, nessa manhã. E é nesse espírito que eu quero agora chamar você. Vamos ter uma palavra rápida de oração. Você sabe o que é oração? Hoje eu vim com a ideia de estar fazendo perguntas, né? Justamente para mexer com você que está nos ouvindo. Se você conhece a Deus, se você conhece a Bíblia, e se você sabe o que é oração. Oração é falar com Deus. Nós sabemos que há muitas formas da nossa comunicação. Entre nós, seres humanos, nos comunicamos através da fala, através da escrita. Nos comunicamos através, muitas vezes, e os estudiosos falam que a comunicação pode ser muito mais até do que a própria fala, mas também os nossos gestos. Ou seja, nós comunicamos muito mais com as nossas expressões, os nossos gestos, quando falamos e comunicamos com as pessoas. Mas a comunicação que eu quero falar agora nesse instante sobre a oração é com Deus. E é o momento em que nós saímos desse plano meramente terreno, humano, dessa dinâmica humana, para entrarmos em conexão com algo que é superior e que extrapola até o nosso próprio entendimento, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Criador do homem. E aí é preciso que nós paremos um pouquinho para falarmos com esse Deus. E nesse instante eu quero que você abaixe a sua cabeça onde você está, feche os seus olhos.
Ah, mas eu só consigo falar com Deus de olhos fechados, de cabeça baixada. Não. Os psicólogos explicam que muitas vezes quando nós simplesmente o ato de fechar os olhos e às vezes fazemos uma breve respiração, isso é muito comum nos consultórios de psicologia, quando estão pessoas fazendo terapia, que estão bastante ansiosas, que não estão conseguindo nem mesmo ouvir o que o psicólogo, o que o terapeuta está dizendo. Muitas vezes eles se utilizam dessa técnica, de fechar os olhos, respirar um pouco mais fundo, para que possam fazer uma conexão melhor, internalizar o pensamento. E é nesse jeito que eu quero hoje que você faça. Na sua casa, feche os olhos, respire um fundo, concentre para que você possa estar falando, conectando com Deus. Oremos. Santo e eterno Deus, estamos nesta manhã, neste domingo, Senhor, aqui querendo aprender mais da Tua palavra, dos Teus ensinos, entendermos e confirmar a nossa fé, que Tu és não um Deus histórico, um personagem da história ou da mitologia, mas é um Deus vivo e real, Criador dos céus e da terra e Criador do homem, Criador, o nosso Criador. Queremos estar em conexão contigo, Senhor, e te agradecer porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nós, pecadores, imperfeitos, e que precisamos da Tua graça, precisamos do Teu perdão. Queremos essa manhã estudar a Tua palavra. Dá-nos assim, Senhor, o entendimento e o discernimento deste ensino, para que possamos, cada um nós, por nós mesmos, com o nosso raciocínio, com a nossa mente, com o nosso entendimento, confirmar a nossa fé em Ti, crendo que Jesus é Teu Filho e que veio a este mundo para nos resgatar, para nos salvar, para nos religar a Ti, Senhor, de um elo perdido lá no início da criação, quando o homem resolveu transgredir a Tua lei, transgredir o Teu mandamento, transgredir a Tua vontade, afastando assim de Ti, Senhor. Fala conosco nessa manhã, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós vamos encontrar muitas respostas, ou seja, com relação à história de Deus e à história do homem e o que aconteceu nessa história com relação a Deus e ao homem. E nós queremos dizer que isso tem que ser um ato de fé. Porque através da fé, e nós vamos estar estudando nesta manhã e falando um pouquinho sobre fé. Entender isso, nós temos que crer em Deus e crer na Sua palavra. Precisamos estudá-la. Nós precisamos tomar conhecimento da existência de um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E que a Bíblia, a centralidade da Bíblia está na figura do Deus Filho Jesus. Eu estou dizendo isto e dando ênfase que nós estamos querendo estudar a palavra. Porque existe a possibilidade de sermos enganados. A própria Bíblia nos relata sobre isto. Se abrirmos a Bíblia, e não vamos fazer agora por causa do nosso tempo, mas no livro de Mateus, no capítulo 24, lá o próprio Senhor Jesus, Ele nos alerta que muitos viriam em Seu nome e enganariam a muitos. Então, é necessário que nós estejamos atentos a essa questão, porque até dentro das próprias igrejas, nós podemos encontrar falsos ensinos, falsos pecadores que podem estar nos enganando. Sabemos que a Bíblia contém 66 livros. E nós vamos estudar nesta manhã um dos livros. O livro, ou também chamada a carta ou a epístola de Paulo aos Romanos. Esta epístola, esta carta, está no Novo Testamento, considerado por muitos como um verdadeiro tratado teológico do Novo Testamento. Escrito por quem? Pelo apóstolo Paulo, também conhecido como São Paulo. E nós, muitas vezes, temos ouvido falar de Paulo, o apóstolo São Paulo, mas quem era Paulo? E aí nós vemos no texto, e hoje o nosso propósito, o nosso estudo vai ser apenas uma introdução ao livro de Romanos, a carta, a epístola aos Romanos. Nós teremos
nos demais domingos, nosso encontro aqui às 9 horas, dando prosseguimento. A minha missão hoje, nesta manhã, é apenas dar uma introdução a este estudo. E nós vemos então no capítulo 1, no verso 1 de Romanos, que Paulo nos diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. É isso que está escrito lá no verso 1. E eu quero falar que quando nós estamos agora pegando versículo por versículo, e vamos estar lendo com você, é porque nós queremos que você esteja com a sua Bíblia em casa, lendo, abrindo, abra se você está com a Bíblia em casa. Cheque lá. Falava há pouco que muitos viriam em nome de Deus, em nome de Jesus, usando a Bíblia e enganariam a muitos. Está nas próprias Escrituras. Nós sabemos, na própria Bíblia também relata que havia um grupo de cristãos em Bereia, uma cidade lá do Novo Testamento, em que os cristãos, eles pegavam a Bíblia e iam confrontar o estudo, iam confrontar o que estava escrito com aqueles que estavam falando. E Paulo passou por essa experiência quando esteve com eles. E percebeu, e se faz essa citação, inclusive, com relação a essa preocupação que eles tinham de estar lendo e estudando a palavra de Deus. Então nós vemos que Paulo se apresenta como servo. Sabemos que Paulo era judeu, natural de Tarso, da Cilícia, mas ele tinha também uma cidadania, a cidadania romana. E é interessante que Paulo, nós sabemos que ele era filho de uma família de comerciantes abastados e que eles compraram meio que a cidadania de Paulo. Então Paulo também era um cidadão romano, além de ser de natureza, né, natural, como judeu, nato. Mas ainda um pouquinho sobre Paulo, sabemos que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Era um doutor da lei importante no Sinédrio. Isso nós encontramos lá no livro de Atos, no capítulo 22. Confira se você quiser depois. Mas Paulo, durante a sua vida, na primeira parte, nós vamos ver um Paulo antes e um Paulo depois do encontro com Cristo. Aliás, inclusive, o nome dele não era Paulo, era Saulo. E depois de um encontro com Jesus, em Atos, no capítulo 9, nós encontramos esta história em que nós vemos que Paulo, de um grande perseguidor ao cristianismo, um grande perseguidor da igreja, ele torna-se um grande seguidor e defensor da igreja. E aí, por isso que agora no verso 1 do capítulo 1 de Romanos, ele se apresenta como servo, doulos do grego, uma pessoa comprada como escravo. Alguns têm alguma dificuldade em fazer a tradução como se Paulo se apresentasse como escravo, já que escravo seria um trabalho forçado, um trabalho contra a sua vontade, involuntário. Mas aqui Paulo quer destacar o senhorio de Cristo na vida dele. Então, na realidade, ele era um escravo, ele era um servo, mas por vontade própria. Um escravo que conheceu uma liberdade que nada e nem ninguém podem conceder. A verdadeira liberdade, então, irmãos, acontece quando deixamos de ser escravos do pecado e somos transformados em escravos, servos de Jesus Cristo. A pessoa verdadeiramente convertida é aquela que entendeu o seu relacionamento com Cristo nestes termos. E agora o apóstolo Paulo nos diz que ele é apóstolo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então observem que ele se apresenta de uma forma humilde no início, se colocando aos pés de Cristo como servo, como escravo de Cristo, mas ele traz para si a autoridade que foi lhe conferida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor da igreja. E nós vemos que dentro desse sentido, Paulo já não era mais um discípulo apenas, mas era um apóstolo. Sabemos que no mundo antigo, o apóstolo era semelhante a um embaixador que falava em nome do rei. Jesus era o rabino, Jesus era o mestre, e em sua escola havia e houveram muitos discípulos. E uma certa ocasião, relatado lá em Lucas, no capítulo 10, no versos de 1 a 24, nós vemos que Jesus, ele
delega uma missão a 70 de seus discípulos, a 70 de seus alunos. E nós temos, no decorrer da história, que desses, 12 são escolhidos apóstolos. E aí nós vamos ver depois em Atos também, no capítulo 1, de 20 a 26, quando já Jesus havia sido assunto ao céu, já havia a sua morte e ressurreição, os discípulos resolvem, os apóstolos, melhor dizendo, resolvem escolher mais um, porque um se perdera. Quem? Judas. Então eram 11 apóstolos, mas o colégio apostólico, o grupo apostólico era composto de 12. Em Atos 1, 20 a 26, nós vemos Pedro encabeçando isto e fazendo uma escolha lá, e nós sabemos que Matias foi ocupar o lugar de Judas no colégio apostólico dos 12 apóstolos. Mas é em Atos, também no capítulo 9, que nós vemos um chamado específico pelo próprio Senhor da igreja, o próprio Senhor Jesus, para Paulo ser apóstolo e falar com esta autoridade. Daí Paulo se apresenta, então, como apóstolo. No grande encontro que ele tem com Cristo na estrada de Damasco, nós vemos que Paulo assume essa autoridade. Por isso, antes de desenvolver o assunto da carta, Paulo precisava apresentar-se, não só como servo de Cristo, mas como apóstolo que tinha autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus a ele, para que ele pregasse e falasse os ensinos concernentes à salvação. E assim, a carta aos Romanos, a epístola aos Romanos, torna-se um dos maiores tratados teológicos do Novo Testamento. Alguns comentaristas bíblicos referem a Romanos, e aqui eu me permito fazer a referência a Francis Schaeffer. A influência da carta de Romanos alcança até mesmo o meio acadêmico. Francis Schaeffer diz que até bem pouco tempo o livro de Romanos era estudado em escolas de direito norte-americanas, a fim de ensinar os estudantes a arte de tecer uma argumentação. William Greathouse, descrevendo ainda a singularidade da carta aos Romanos, cita Lutero afirmando o seguinte: esta epístola é a parte principal do Novo Testamento e o mais puro evangelho, que certamente merece a honra de um cristão não apenas conhecê-la de memória, palavra por palavra, mas de também dedicar-se a ela diariamente como alimento para a sua alma, pois ela nunca será exaustivamente lida ou entendida. Repito, ela nunca será exaustivamente lida ou entendida. E quanto mais é ela estudada, tanto mais agradável se torna e melhor parece. Então é claro que nesta manhã nós não queremos exaurir e nem falar tudo sobre Romanos, porque não vamos conseguir, apesar mesmo porque é apenas uma introdução. E Calvino ainda chegou a declarar que se atingirmos uma verdadeira compreensão quanto a esta epístola, teremos uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos da Escritura. E nós vemos também Agostinho, no ano 354 a 430 depois de Cristo, que foi por intermédio da leitura de Romanos, o grande líder religioso e intelectual da África do Norte, professor de retórica em Milão, foi convertido a Cristo no ano 386 depois de Cristo. E nós vemos então que até na vida desses grandes homens, Lutero, Agostinho, a carta aos Romanos teve um papel fundamental na transformação dessas vidas. Então nós vemos que alguma dessas questões que nós vamos ver nesta manhã tem a ver, e é importante nós darmos destaque a isto. Paulo nos mostra então em Romanos que Deus não depende da criação, é a criação que depende dele. Deus não precisava criar o homem para preencher a lacuna de solidão em seu ser. Deus é triuno, é perfeitamente feliz em si. Michael Horton diz, não é Deus que é solitário sem o homem, mas quem é solitário é o homem sem Deus. Desta forma, Paulo então se apresenta como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus,
separado para o Evangelho de Deus. Leio ainda em Romanos 1:1. O Evangelho é a pregação de Paulo. E aí ele quer dizer que aquele Evangelho que ele pregava não era dele. O Evangelho é de Deus, separado para o Evangelho de Deus. Deus é o autor e como proprietário da mensagem de salvação. Assim como também o Filho. Nós vemos em Romanos 1:9, quando nos diz Paulo: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho. Romanos 1:9. É minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Evangelho, o que significa evangelho? Significa boas novas, significa boa notícia. E em Romanos, nós vemos que Paulo nos conduz a um profundo mergulho no entendimento do termo evangelho, do termo boas novas, do termo evangelho, boa notícia, que é uma antiga promessa. Existe assim uma conexão entre o Velho e o Novo Testamento. Para muitos, muitas vezes, não conseguem fazer a conexão e entender que Velho Testamento e Novo Testamento têm uma conexão sim. Ou seja, há apenas uma continuidade de promessas. E nós vemos que as promessas que foram feitas no Velho Testamento se cumprem no Novo Testamento, na vinda de Jesus. Alguns textos nós temos que podem nos dar margem a isso. Nós vemos que, por exemplo, que Romanos 2:3, o qual foi Deus. Então, nós dando continuidade ao nosso estudo aqui, já no verso 2 de Romanos 1, que nós estamos estudando hoje, nós vemos: o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E aí nós já vemos um histórico, né, com relação até a própria figura do Deus Filho, quando na terra, segundo a carne. Nós vemos ainda no Velho Testamento, no livro de Isaías: tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Isaías 40, versos 9 e 10. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Então nós vemos isso em Isaías 40, 9 e 10. Então, dando continuidade ainda a Isaías 61:1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Isaías 52:7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Mas, se nós reportarmos mais ainda no início da Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, nós temos um texto fundamental para o entendimento que chega até Romano nesta manhã. Gênesis 3,15, considerada pelos estudiosos teólogos como o proto-evangelho, ou seja, uma mensagem de esperança prometida para uma humanidade caída. O que diz Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós vemos que a maravilhosa notícia, ou seja, a boa nova da encarnação do Verbo, Jesus, o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que, segundo a carne da descendência de Davi, é o que diz o verso 3 aqui, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, mas que estava lá prometido já em Gênesis 3,15. Então, nós vamos ver na continuidade que a descendência de Davi, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras,
com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. João, livro de João, capítulo 1, dos versos de 1 a 14, nós vemos também de forma inequívoca e incontestável que Jesus é o Filho de Deus e veio a este mundo habitar entre nós na forma humana. Texto bastante conhecido que nos fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui nós vemos já um prenúncio mostrando a questão da Trindade, o Deus Pai e o Deus Filho. E aí ele diz, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Aqui está se referindo a João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, Jesus, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo um homem, ou seja, Jesus. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quero parar aqui nesse instante, como eu disse, nesta manhã, eu vim para fazer perguntas, mexer com a sua mente, com o seu pensamento, com o seu raciocínio. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A minha pergunta, você é um filho de Deus? Você sabe o que é ser filho de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras? E aí a resposta vem, a saber, aos que creem no seu nome. Então, do ponto de vista teológico, bíblico, nós entendemos que todos nós somos seres, criaturas de Deus, todos nós, sem exceção. Mas a Bíblia, ela começa a colocar uma distinção e uma explicação de que existem os homens, mulheres criados, mas que por conta do fatídico e dramático quadro que aconteceu lá no Gênesis, quando o homem resolve se afastar de Deus. Ele que vivia no jardim do Éden, com Deus, desfrutando de todas as coisas boas, agradáveis que tinha no jardim. Mas a ele foi dado uma orientação, um mandamento, uma ordem. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E o homem não conseguiu resistir a isso. E a palavra ainda diz lá no Gênesis, que no dia que dela comer, certamente ele morreria. Aí estava a lei, aí estava a orientação de Deus na vida do homem. Ele queria esse homem junto de si. Ele estava com ele, estava no jardim, estava todos os dias com ele. Mas ele precisava apenas cumprir uma ordem: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas é ele, nós sabemos a história, todos nós sabemos essa história. E aí entra o pecado, entra o mal, o que você quiser chamar. E aí com isso nós somos contaminados e perdemos e somos expulsos desse jardim. Perdemos essa intimidade com o Criador, perdemos a intimidade com Deus. E aí entra o proto-evangelho que eu citei há pouco em Gênesis 3,15. Mas o próprio Deus, por nos amar, Ele providenciou lá, antes da fundação do mundo, para que eu e você pudéssemos ser novamente resgatados. A sua lei fosse cumprida. Deus, além de ser um Deus de amor, é um Deus justo. E a sua lei tinha que ser cumprida. E aí nós vemos que Romanos vai estar explicando, nos demais domingos nós vamos estar explicando melhor essas questões. Mas ainda dentro do texto de João, quero terminar dizendo, mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então é necessário que creiamos no nome do Senhor Jesus, que o recebamos e o aceitemos e cremos e creiamos que Ele é o Filho de Deus e que veio para nos resgatar, pagar em nosso lugar a sentença de morte que estava a nós determinada. E aí nós vemos
que o texto de João ainda fala, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse é um nascimento que vem da vontade de Deus. Vemos na história bíblica também o Nicodemos, um homem importante, instruído nos tempos de Jesus, e que um dia ele estava preocupado com essa questão de como nascer de novo. E ele pergunta para Jesus se ele precisava voltar para o ventre da sua mãe. E Jesus diz e explica que o nascimento era um nascimento espiritual, era um nascimento que não dependia da vontade humana, não era da vontade da carne, mas sim da vontade de Deus. E João 1,14 termina, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então nós vemos que a base para a argumentação em Romanos é o Antigo Testamento, citado abundantemente por Paulo. Conhecer a história de Davi e a sua descendência é importante, porque nós vimos aqui agora há pouco, nos versos 3 de Romanos 1, que com respeito ao filho ao qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então precisamos entender isso. Conhecer a história de Davi, a sua importância. Nas palavras de Jesus, as boas novas falavam sobre o momento dramático da história em que o reino de Deus se torna manifesto no tempo e no espaço pela vinda do Messias. E que ele conquista com a sua vida, morte e ressurreição, a nossa salvação. Romanos 1, no verso 4, então, dando continuidade ao nosso estudo dessa manhã, nós vemos que, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí Paulo continua falando do seu chamado, sua missão, seu propósito, nos versos 5 em diante. Então nós vemos Paulo, então, dirigindo-se à igreja de Roma, uma igreja que ele nunca tinha ido, ele não conhecia, e nós vemos que ele continua dizendo no verso 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para ser de Jesus. Então a igreja de Roma era uma igreja conhecida pela a sua estrutura, o seu conhecimento da palavra, mas Paulo está reforçando isso. E ele diz, a todos os amados de Deus, no verso 7, que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí no verso 8, nós vemos que Paulo começa dizendo, primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ou seja, a igreja de Roma era conhecida pela sua fé, pelo ensino da palavra. Mas Paulo queria reforçar esse ensino, principalmente no que se dizia a questão com relação à salvação em Cristo. E aí nós vemos porque Deus, no verso 9, Paulo dizendo, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então, Paulo tinha intenção, tinha interesse, queria estar com aquela igreja pessoalmente, presencialmente. E aí no verso 11 ele continua dizendo, porque muito desejo ver-vos, a fim de que repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Aí no verso 13 ele diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios.
E aí ele mostra, quando ele cita, e como também entre outros, os outros gentios, que Paulo havia um chamado, um propósito, uma missão de ser o grande pregador entre o mundo gentílico, entre os gentios. Embora de origem judaica, com cidadania romana, Deus tinha levantado Paulo para ser o grande pregador, o grande missionário para o mundo gentílico. E aí nós vemos no verso 14, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então Paulo, levando e falando toda essa questão do propósito da vida dele com relação a isso. E aí, nós chegamos já ao final do nosso estudo nessa manhã, nos versos 16 e 17 de Romanos 1. Espero que você esteja com a sua Bíblia aí, acompanhando. Esteja checando o que eu estou falando, as citações que eu estou fazendo com relação a isso. E aí nós vemos que os versos 16 e 17, talvez nesse texto dessa manhã que nós estamos lendo, seja a mensagem mais poderosa do mundo. Repito, a mensagem mais poderosa do mundo. Quando Paulo diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, capaz de transformar o coração mais endurecido e iluminar a vida daquele que andava na mais completa cegueira espiritual. É neste contexto que Paulo nos induz ao tema da justificação pela fé em Jesus. A justificação do nosso pecado, a justificação da nossa sentença de morte lá no Éden, lá no Gênesis, quando diz que se o homem transgredisse a lei de Deus, certamente ele morreria. Paulo ainda em Romanos, mais à frente nós vamos estar estudando, 3:23 diz, porque o salário, a consequência do pecado é a morte. E aí nós vemos que Paulo começa a argumentar essa doutrina, a doutrina da pessoa, da obra de Jesus, que está inseparavelmente unida ao ensino que o justo viverá pela fé. Elemento fundamental da fé cristã. E não é à toa que nós vemos que Martinho Lutero, 1483 a 1546, mudou o curso da história no século XVI. Lutero, um frei agostiniano que buscou todos os meios humanos para satisfazer as exigências da lei em Deus. E assim, nós vemos que em 1515, Lutero foi designado professor de estudos bíblicos. Ao se preparar para ministrar aulas sobre Romanos, descobriu então uma anotação atribuída a Agostinho, em 1354 a 430 depois de Cristo, bispo de Hipona, que dizia que Paulo fala da justiça de Deus em Romanos 1, texto da nossa manhã de estudo. Um presente que Deus livremente concede pela fé àqueles que são seus. O presente de serem gratuitamente declarados justificados. Pela primeira vez em sua vida, Lutero viu se abrirem as portas do verdadeiro Evangelho de Cristo. E foi baseado neste ensino da justificação somente pela fé, e não por qualquer outra obra ou qualquer coisa que fosse, que Lutero se manteve firme contra o mundo inteiro na reforma do século XVI. Nesta manhã, nessa introdução que nós estamos fazendo ao estudo de Romanos, irmãos, Paulo se apresenta como servo e apóstolo de Cristo. Mostra o poder de Deus se revelando na salvação pela fé. Esse é o começo de uma carta que apresenta em detalhes a soberania amorosa de Deus na salvação. E eu queria, então, finalizar de uma forma bem prática. Nós precisamos não só, irmãos, estar estudando a palavra de Deus, mas entendendo e tirando conclusões e tirando aplicações.
De nada apenas nos basta estudarmos, termos esse entendimento, se não colocarmos em prática. Dias desses eu ouvi alguém falando sobre conhecimento. Quando você adquire conhecimento e não pratica, você passa a ter apenas uma obesidade mental. Ou seja, você tem muito conhecimento, mas você não gasta esse conhecimento. E você passa a ter uma obesidade mental. E nós vemos que Paulo fala do prazer em ser reconhecido como servo de Cristo. De não se envergonhar do Evangelho. E nós vemos que em nosso convívio social somos como Paulo e nos orgulhamos da cruz de Cristo ou nos encolhemos para obter aprovação social. Falar de Deus nos nossos tempos, muitas vezes, para algumas pessoas, é vexatório, é vergonhoso, é como se ficasse fora, ou seja, do grupo. O ser humano tem por natureza humana, ele quer ser aceito, ele quer pertencer a um grupo. E a grande maioria das pessoas hoje, do mundo que nós vivemos, estão bastante longe de Deus. E quando alguém se apresenta como filho de Deus, crendo que foi salvo pelo sangue de Jesus, é difícil às vezes, na sociedade em que vivemos, você se manter firme com esse propósito e com essa identidade espiritual, essa identidade de que você é um filho de Deus, conforme João 1,14, quando nos diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a nossa pergunta nessa manhã, dessa breve introdução à carta de Romanos, e que queremos deixar como ênfase o verso 1, que diz que Paulo se apresenta como servo. Somos servos de Jesus? Apóstolo, nós sabemos que aí foram um caso específico. Hoje nós podemos ser discípulos, mas testemunharmos esta verdadeira salvação que está em Cristo e através do conhecimento das Escrituras. Nossa postura muitas vezes pode favorecer ou pode dificultar a pregação do Evangelho na nossa comunidade. Depende da nossa postura, depende de como nos portamos, com retidão de vida, com santidade de vida, mostrando que somos filhos de Deus. E queremos seguir os seus ensinos, e queremos seguir as suas propostas de vida para a nossa existência. Andar, sermos luz, fazermos diferença na sociedade em que vivemos. Mas para isso, nós temos que falar como Paulo: pois não me envergonho do Evangelho, porque reconhecidamente ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Estamos vivendo pela fé? Eu comecei essa palavra nesta manhã fazendo perguntas. Aliás, desde ontem à noite eu já estou fazendo pergunta para você. Você conhece a Deus? Você conhece a Bíblia? Você sabe e conhece e sabe que é ser filho de Deus? E agora eu faço a quarta e última pergunta. Você está vivendo pela fé? Que Deus possa nos abençoar nesta manhã, neste domingo ainda que temos pela frente, e que possamos não vivermos uma obesidade mental bíblica, estudarmos a palavra de Deus e não colocarmos em prática na nossa vida, divulgando essa verdade, falando, compartilhando com outras pessoas essa realidade na vida. Se Martinho Lutero não tivesse incomodado e tivesse tocado o seu coração pela ação do Espírito Santo, nós muitas vezes hoje o mundo não teria talvez muitas coisas que nós sabemos que a reforma protestante e que a propagação do Evangelho pelo mundo afora através das missões e missionários que dali partiram através dessa revolver e desta transformação que Deus. E nós cremos que Deus, de tempos em tempos, Ele meio que mexe com a humanidade. Toca na humanidade, porque parece que a humanidade, o homem por si, na acomodação espiritual que ele tem, muitas vezes ele vai se esquecendo, repetindo a história do Éden. Estava bem feliz, mas ele preferiu afastar-se de Deus.
Na história humana nós vemos isso. Às vezes o homem aquece o seu coração espiritualmente, o seu entendimento espiritual, mas depois ele se afasta. E Deus vem e levanta homens. Que nesses dias, cada um de nós possa estar sendo levantado por Deus para pregar e viver esse evangelho pela fé. Agradeço aos que estiveram até agora conosco. Queremos te pedir que você possa estar divulgando esses estudos aqui aos domingos e à noite, nós temos o culto aqui. Compartilhe essa mensagem através do seu Facebook, do seu Instagram. Nós vamos estar publicando depois no YouTube. E nós estamos aqui, inclusive, com o objetivo de estarmos também transmitindo pelo YouTube. Não temos essa capacidade porque não temos ainda 1000 inscritos no nosso canal de YouTube. Então, se você acessar o nosso canal de YouTube, coloque lá e se inscreva no nosso canal de YouTube da Igreja Presbiteriana de Araras, para que nós possamos atingir o número de 1000 inscritos e aí possamos também usar essa mídia que é o YouTube para a divulgação da palavra de Deus. Vamos orar, encerrando as nossas atividades nessa manhã. Fechemos os olhos mais uma vez para nos concentrarmos e nos conectarmos com Deus. Respira fundo uma vez. Respira mais uma vez, de olho fechado, para que você possa estar conectando com Deus. Respira fundo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como é bom nós podemos estudar a Tua Palavra, nós mesmos estarmos lendo a Tua Palavra, destrinchando os versículos, as palavras e entendendo a realidade da Tua Palavra, da Tua verdade e da salvação em Cristo. Que este mês de maio, que iniciamos os estudos da carta de Paulo aos Romanos, possamos entender de forma incontestável que somos justificados por Jesus no sacrifício da cruz. E queremos viver nesta fé, Senhor, porque nesta fé nós somos justificados. Abençoa cada um que está nos acompanhando através dessa mídia poderosa que é a internet. Possamos estar divulgando, Senhor, a Tua Palavra também. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.